A paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Última Lamparina. Hoje nós vamos inaugurar a nossa playlist sobre a vida e a história e a biografia do apóstolo Paulo. Então, se você também gosta desse tipo de assunto e está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, comenta, lembrando que a sua presença aqui e o seu comentário é muito importante para nós. Como a história do apóstolo Paulo é bastante longa e bastante extensa, nós vamos precisar dividir esse vídeo em várias partes. Mas antes de entrarmos na história do apóstolo Paulo, é importante informar que esse artigo que nós vamos usar, ele é de autoria do pastor Daniel Gonejeiro. Caso você sinta interesse em ler esse artigo a qual o pastor publicou, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, vamos para a história do apóstolo Paulo a partir de agora. Vem comigo. Quando nós falamos da biografia do apóstolo Paulo, é importante dizer que Paulo era um nome romano, ou seja, de Saulo, que vai nascer em Tarso, na Sicília. Isso nós vamos encontrar lá em Atos, capítulo 16, versículo 37, também em Atos, capítulo 21, versículo 39, que nós vamos usar para ler para você aqui. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidadão não insignificante da Sicília. Rogo-te que me permita falar ao povo. Ou seja, Paulo, ele era cidadão de Tarsos, mas vem comigo acompanhando a história. Tarsos não seria um lugar insignificante como nós lemos no versículo anterior. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarsos era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Essa afirmativa nós vamos encontrar em Romanos capítulo 11, vamos encontrar também em Filipenses capítulo 3 e também em Atos capítulo 23 versículo 6. Agora é importante informar que a infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem se tornado um tema de grande debate. Por quê? Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarsos, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor do cristão, conforme relato do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora nós não saibamos com quantos anos o apóstolo Paulo saiu de Tarso, o que nós sabemos com certeza é que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensinamento do renomado doutor de lei Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo. Era escrito, observador da lei, mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Isso nós vamos encontrar lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, e também em Filipenses capítulo 3, versículo 5 e 6, vai falar um pouquinho a respeito dessa questão. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posições proeminentes na sociedade. Agora é importante informar que o apóstolo Paulo possuía cidadania romana, como você vai encontrar lá em Atos, tá bom? Que Paulo vai falar. Tanto é que sobre isso ele vai afirmar ser cidadão romano de nascimento. Nós falamos, tá lá em Atos. Atos capítulo 22, versículo 28 vai falar especificamente a respeito disso. O que também é importante informar que provavelmente essa cidadania foi herdada do seu pai. Estima-se que naquele tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiu comprar a cidadania. Isso nós vemos em Atos capítulo 22, versículo 28. Outras conseguiu tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo romano. Quem tinha a cidadania romana, ele conseguia alguns privilégios. Quais eram esses privilégios que eles conseguiam? Alguns desses privilégios eram a garantia do julgamento perante César, ser exigido no caso de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação, não poderia ser submetido à crucificação, ou seja, a pior pena de morte naquela época. Se você chegou ao final desse vídeo e tá gostando, essa é só a primeira parte. No vídeo que vem nós vamos falar sobre Paulo de Tarsos, o perseguidor. Sim, então se você já gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe.
E não esquece de comentar se você gostou desse vídeo. E então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Shalom!